Oi, nessa última aula vamos aprender a fazer o cabelo da boneca e a sua montagem. Eu peguei aqui uma agenda, ela está medindo 21 centímetros de altura e 15 centímetros de largura. Vocês podem pegar qualquer caderninho que vocês tenham aí. Eu vou dar aqui algumas voltas com o fio. O fio que eu escolhi foi na cor castanha e o fio Anne, para estar fazendo o cabelo dela. Vou dar aqui algumas voltinhas. Eu dei no total de 40 voltas aqui. E eu aconselho que vocês vão fazendo aos poucos. Façam uma medida de 40, coloca na boneca. Se precisar de mais, aí vocês vão fazendo de acordo ao que está faltando ainda para completar a volta da cabeça dela. Então, depois de feito aqui, a gente corta para poder estar tirando do caderno. Então, aqui eu corto as pontinhas dele. E, como eu já disse, vamos fazer aos poucos. O cabelo da minha boneca, ele vai ter esse tamanho aqui, tá? No final de tudo é que eu vou estar cortando algumas pontinhas que ficar desigual. Mas ele vai ser grande assim mesmo. Antes de colocar aqui o cabelo, eu posiciono a touca, deixo assim um pouquinho para trás. Porque o interessante aqui é deixar ela um pouquinho textuda. Porque ela ainda vai ter a franja aqui na frente. Então, a gente deixa ela textuda assim mesmo. Posiciona, tá? Onde você quer que fique a touca. E aí você vai colocando os alfinetes para poder marcar mais ou menos onde vai ficar a touca e você ter uma noção de onde você vai prender o seu cabelo. Depois de prender os alfinetes, ela fica mais ou menos assim, desse jeito. Vamos começar a prender o cabelo pela parte de trás. Com a ajuda de uma agulha de crochê, nós vamos colocar aqui na base de onde prendemos o nosso último alfinete. Vamos subir aqui, ó, pelo menos 3 a 4 carreiras, como está sendo mostrado aí no vídeo. E vamos prender as mechas de 2 em 2, puxando aqui por dentro, laçando e passando por dentro da corrente. Tenham cuidado para não puxar enchimento durante esse processo. Então, aqui, mais uma vez, coloco todos na mesma direção. Puxo, passo aqui na agulha e trago para dentro do anelzinho que fica aqui. Então, vamos fazer assim por todo o processo dela. Depois de colocado, vocês observem aqui que eu coloquei na frente alguns, coloquei aqui nas laterais e aqui na parte de trás. Não vai precisar colocar na cabeça toda, porque vamos usar a touca aqui. Mas se fosse uma boneca sem touca, eu teria que colocar bem mais cabelo nela. Essa parte da frente vai a parte que vamos fazer para poder colocar a franja. Você separa uma pequena mecha, você vai dobrar ao meio. Aí você corta ali a pontinha do excesso dela, dobra ao meio novamente e torna a cortar para poder ela ficar pequena e o corte ser o mínimo possível para não haver desperdício de linha. Então, esse tamanho aqui é mais do que o suficiente para a gente estar posicionando aqui na frente e colocando a nossa franjinha. Então, vou colocar a franja e vou retornar aqui. Colocada a franja, vocês observam que o que eu vou ter que fazer aqui de corte é muito pouco. Então, o cabelinho dela já está pronto. Depois eu vou fazer aqui o corte, tomando cuidado para não cortar o bordado do olho nem o crochê. Posiciono aqui a touca. E agora coloco alfinetes. Vamos botar alfinetes por toda a volta da touquinha para a gente estar fazendo a costura, que também será uma costura muito simples. A costura nós vamos fazendo assim, não precisa pegar todos os pontos da touquinha. Então, a gente vai fazendo a costura sem precisar pegar todos os pontinhos. Então, do jeito que está sendo mostrado aí no vídeo, a touquinha depois de costurada na cabeça vai ficar assim. E aqui, com muito cuidado, a gente vai fazendo o corte da franja, tirando o excesso. E depois a gente vem dando um acabamento, se necessário, para poder deixar ela um pouquinho mais curta. Para poder mostrar também um pouquinho só das sobrancelhas. Então, essa parte a gente faz com muito cuidado, para não ter problema de cortar a parte de baixo do crochê. Então, aqui já tá toda montadinha a boneca. Já fiz aqui os cabelinhos. Vou depois fazer o corte na parte de baixo do cabelo, para poder acertar algumas pontinhas dos fios. Coloquei aqui as orelhinhas
que eu já ensinei lá no vídeo das orelhas dela. O vestidinho também é muito fácil de ser colocado. Então, passo aqui o vestidinho e as alças, como são feitas de correntinhas, é só a gente dar um nozinho aqui nos bracinhos dela. E certamente para tirar o vestido depois, não precisa nem desmanchar esse lacinho que a gente dá aqui, porque tem a cava aberta, então o braço passa com maior tranquilidade. Eu vou fazer aqui um lacinho para colocar, e essa dica é para quem for fazer algum acessório para colocar na pontinha da trança. Costura bastante, porque para não ter risco da criança colocar na boca, né? Também se for necessário fazer um acessório. Caso vocês não queiram fazer, não tem problema nenhum. O meu eu fiz aqui um lacinho, estou costurando bastante, prendendo aqui na borrachinha do cabelo, para poder não ter esse perigo de soltar. Depois de pronto, ela vai ficar assim desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa bonequinha. Tem uma playlist exclusiva somente para ela, ensinando todos os detalhes, desde a sua confecção até a sua montagem, e também uma aula exclusiva do bordado de olhos dela. Então, um grande abraço, obrigada a todos por terem assistido aqui, um tchauzinho e um bom crochê.